Olá! Bom dia! O Repórter Visual entra no ar com muita informação em Libras. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Em Mato Grosso do Sul, um grupo de pesquisa foi selecionado para um torneio na China. A pesquisa propõe a solução de crimes por meio da palinologia forense, técnica que utiliza o pólen de corpos e locais. E ainda vai apresentar o desenvolvimento de um software que vai agilizar o processo para os peritos. O estudo é inédito no Brasil e foi selecionado entre 67 projetos apresentados em todo o mundo. O estudo da palinologia forense consiste em coletar o pólen dos corpos de vítimas de crimes e do local onde foi registrada a ocorrência para ajudar a perícia na investigação. Após coletar os grãos de pólen no laboratório, eles são identificados e com imagens aéreas e de satélite, daí determina-se o tipo de vegetação. A pesquisa trabalha justamente para agilizar o processo investigativo. Esse estudo ele irá fazer com que o perito tenha uma informação a mais para ser utilizada na resolução do crime, encurtando assim o processo de investigação criminal. A pesquisa é desenvolvida há 6 anos pelo grupo Inovisão da Universidade Católica Dom Bosco e já tem a prática comprovada. A doutoranda Ariadne, que coordena o estudo, realizou testes em 8 casos. A perita criminal Karina Leitarte assina embaixo. Ela explica que a palinologia forense já é utilizada em outros países com eficácia. Nos Estados Unidos mesmo é bem aceito. E eu vi também na Nova Zelândia, eu vi que eles usam na Europa em alguns lugares, como Reino Unido. A gente fica satisfeito de ver que essas pesquisas estão avançando e que a gente consegue ter uma esperança de uma nova ferramenta para auxiliar nessa nossa produção de prova, para auxiliar na investigação policial. Até então, a identificação dos pólens era feita somente aqui no laboratório. Porém, o grupo Inovisão foi além. Está desenvolvendo um software para identificar os pólens e que poderá ser acessado por um celular ou computador. Basta apenas ter acesso à internet. O software ele é registrado. Já foi pedido o registro desse software e futuramente também iremos pedir a patente do protótipo que é acoplado ao celular, que fará esse trabalho automaticamente sem precisar o perito ir ao laboratório. Ele conseguirá fazer esse trabalho todo no local do crime mesmo, com a câmera acoplada no celular. Quem desenvolve a tecnologia é o acadêmico Felipe, inovação que acabou ficando entre os finalistas de um torneio na China de desafios mundiais do século XXI. O grupo pretende finalizar o estudo durante o evento. A expectativa é grande, a gente ir lá, pegar bastante ajuda, que eles são voltados para isso, e implementar e terminar isso daí. O software pode ser patenteado? Sim, a gente tem a intenção de voltar e no mínimo 1 mês, 2 meses a gente patentear isso. Na China, o grupo terá ainda o desafio de desenvolver um equipamento de lentes adaptado ao celular. A gente vai tentar criar um protótipo de um microscópio para ele ser o auxiliar do software, para capturar a imagem do pólen lá no local. A gente vai tentar pegar alguns pólens do local para poder classificar lá na hora para eles, entendeu? E a gente necessita fazer um jogo de lente que aumente 400 vezes para conseguir capturar a imagem do pólen. De 67 projetos inscritos no mundo todo, a pesquisa da Inovisão está entre os 12 finalistas. Nós ficamos em primeiro lugar e a nossa expectativa é continuar em primeiro lugar e conseguir mais parcerias e investimentos para que futuramente essa área ela seja realmente aplicada na perícia. Mais de 20% das crianças têm problemas de visão, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E a falta de acompanhamento médico pode prejudicar o aprendizado escolar. Na era da tecnologia, os problemas de visão se tornam ainda mais frequentes. Existe uma tendência no mundo moderno a se usar muito a visão. Quer dizer, há 100 anos atrás as pessoas trabalhavam de uma forma braçal, né? Não se lia muito, não existia televisão, era mais rádio. Então, o que ocorre hoje? Se usa muito a vista, se usa muito a visão. Então, se usa muito tablet, se usa muito celular em excesso. E a gente sabe que isso pode causar problemas. Então, por isso
que as crianças estão usando mais óculos hoje. Desde a primeira turma de crianças, os professores já observam aqueles alunos que podem apresentar algum problema de visão. Ao completarem 5 anos, a escola sugere aos pais para que procurem um médico. E muitas vezes a aprendizagem até então é uma criança esperta, é uma criança que entende tudo que você fala, mas na hora de executar a atividade ela tem alguma dificuldade. Então você começa a perceber que ela encosta o narizinho mais próximo da folha, que ela força o olhar, ela ergue muito a sobrancelha para olhar na lousa o que você está mostrando. Então, esse tipo de diagnóstico a gente começa a perceber na faixa de 5 anos. O estudante Ícaro está em processo de alfabetização e os óculos se tornaram um importante aliado. Os pais, por sugestão da escola, decidiram levá-lo ao oftalmologista. Ficou constatada a presença de astigmatismo, doença ocular causada na maioria das vezes por irregularidade da córnea. A gente teve uma certa dificuldade pela questão da escrita, ele não conseguia ainda ler palavras ou frases inteiras, a gente não identificava muito bem se ele tinha uma dificuldade de visão ou não. Em parceria com a escola chegou a enviar, um comunicado, a expor para os pais a necessidade de fazer a consulta oftalmológica, A gente chegou a levar ele no oftalmologista e a gente acabou descobrindo que ele tinha necessidade de utilizar correção, de utilizar óculos. O primeiro exame preventivo deve ser realizado logo após o nascimento. Obrigatório por lei, é chamado de teste do olhinho, onde pode ser identificada alguma doença. Depois disso, se tornam importantes as consultas regulares. A identificação do problema, logo na infância, possibilita maiores chances de tratamento. Nós temos que acompanhar esse desenvolvimento, porque a criança ela está, durante esse período, aprendendo a enxergar. Então, às vezes, um microestrabismo, às vezes uma diferença de grau entre um olho e outro, pode comprometer o desenvolvimento de um dos olhos. Você sabia que o escorpião é o animal peçonhento que mais mata no Brasil? No ano passado, 184 pessoas morreram por causa de picadas de escorpião. São Paulo foi o estado que registrou o maior número de casos. E a limpeza é uma das armas contra este animal. De 2013 para cá, o aumento foi de 163% no número de óbitos, consequência também, segundo este biólogo, da obrigatoriedade de notificação dos casos ao Ministério da Saúde. As fêmeas são partenogenéticas, isso significa que ela reproduz sem macho. Então isso aumenta a capacidade de reprodução dessa espécie. Neldson já foi picado por um enquanto trabalhava. Fiquei com uns 2 dias assim aborrecido, só queria saber de ficar deitado, entendeu? Aí logo depois dava umas dorzinhas de cabeça bem assim no centro da testa, assim, da pessoa, da cabeça, Embaixo de pedras, entulhos ou cascas de árvores. Por terem hábitos noturnos, os escorpiões geralmente durante o dia são encontrados em locais como este. E para prevenir acidentes, é fundamental adquirir certos hábitos, como andar calçado e sempre manter quintais e jardins limpos. Esse é um acidente que acontece dentro das casas, casas que têm muito entulho, muito depósito de materiais, funciona como um abrigo para esse animal. Normalmente casas que têm um saneamento básico deficiente, então você tem a presença de esgoto a céu aberto, facilita a questão da água e a presença de baratas que funcionam como alimento para esses animais, Então a ideia é que quanto mais limpo for o seu local de moradia, dificilmente o animal vai se adaptar ali. O frio não é desculpa para abandonar as atividades físicas. Mas fazer exercícios nesta época de baixas temperaturas requer alguns cuidados. Chegaram as baixas temperaturas e é inevitável aquela preguicinha, Ou então aquela vontade de comer um pouquinho mais. É verdade. Mas o frio não pode ser motivo para não fazer exercícios. Aliás, sedentarismo, nem pensar. Nosso corpo pede mais carboidrato, mais energia, Porque para deixar o nosso corpo aquecido, a gente precisa de mais calorias. Mas esse aumento calórico não é tão grande assim. Um pouquinho a mais
é o suficiente. Uma vantagem de começar os exercícios físicos no inverno é que nosso corpo tende a gastar mais energia para nos manter aquecidos. Sendo assim, a recompensa para aqueles que enfrentam o frio vem em dobro. Logo em seguida, aqueceu, o exercício ele flui e vai de uma maneira mais rápida. Você aquece e todo esse frio que está lá fora, ele passa rapidamente. Então, vencendo essa primeira barreira, tudo fica mais fácil depois. Importante também é que os exercícios sejam feitos de maneira correta, mas para isso é preciso ter alguns cuidados. Primeira coisa, não pode esquecer do aquecimento. O aquecimento articular, o aquecimento aeróbio é essencial nesse momento, porque está frio, né? Então o risco de lesão também aumenta. Mas olha só, mesmo com o frio, a ordem é deixar a preguiça de lado. E se você, assim como eu, está um bom tempo inativo, sabe qual é a melhor hora para retomar os treinos? Já. É já. O corpo do verão, ele é construído agora. Então, tem que ficar preparado já. Depois fica mais fácil. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil, com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau. Continue com a gente. Bom dia. Tchau.